Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerá. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. 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 Olá, queridos e queridas companheiras, companheiros do Núcleo Espírita da Polícia Militar, o NEPOM. O meu cordial boa tarde. Que as bênçãos de Deus e que o amor do Cristo nos assista nesse trabalho que estamos a iniciar. É com muito prazer que estamos aqui para conversarmos sobre doutrina espírita e hoje tendo como tema a água que sacia, né? Neste momento em que realmente nos encontramos sedentos de harmonia, sedentos de compreensão, sedentos de respeito, sedentos de solidariedade, sedentos de atitudes renovadoras na edificação do bem. E a temática, ela nos toca profundamente, vindo dos Evangelhos de Jesus, onde encontramos o assunto no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 14 e 15, quando se refere ao encontro de Jesus e a mulher samaritana. Quando o mestre encontra com esta mulher e estabelece um diálogo, né,
lá no versículo 14, 15, esse diálogo se desenvolve da seguinte forma, quando Jesus diz a ela que mais aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E a mulher ouviu isso depois de vários momentos de um diálogo. Aí já estamos no versículo 14. Então ela ouve, dentro de todo o conteúdo que ela tinha ouvido, e diz para Jesus: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Venha aqui tirá-la por quê? Nós vamos ver a razão dela dizer isso, né? Então, é importante que quando nós trazemos esta abordagem de Jesus a uma mulher samaritana que tem esse destaque de samaritana, como nós ouvimos falar do bom samaritano, o samaritano que socorreu. E muita gente não compreende por que esse destaque em relação a esse povo. E é bom que nós possamos estabelecer aqui uma análise rápida sobre o povo samaritano, para nós compreendermos o conteúdo do Evangelho de João, a importância, e exercermos a aplicabilidade em cada um de nós como um fator importante na realização real, porque tem realizações que ficam a desejar. E quando nós estamos dizendo assim, essa redundância, a realização real, é aquela que nos traz as perspectivas de entendermos os seus mecanismos e galgarmos patamares mais sólidos, mais coesos e mais libertadores. Então, vamos conhecer o povo samaritano um pouco, para que nós possamos, então, nos situar dentro desse diálogo do Mestre. Ora, o povo samaritano era um povo rejeitado e até odiado pelos judeus. Era um povo que vivia em uma região montanhosa, né, que hoje é território da Cisjordânia e de Israel. E este povo, então, habitava esta região. E o que é incrível, eles eram odiados pelos judeus, ambos, tanto judeus como samaritanos, tinham a mesma ancestralidade. Observem. Eram descendentes de Jacó, o terceiro patriarca da Bíblia, ou seja, Jacó é que dá origem ao povo samaritano e dá origem ao povo de Israel, ao povo judeu, né, que vai sair aí como o reino de Israel. Mas a animosidade predominante que existia entre eles decorria de fatores étnico e religioso. No aspecto étnico, os samaritanos teve miscigenação com outros povos. Então, os judeus os consideravam impuros. Consideravam impuros nesse aspecto étnico, porque os judeus preservavam-se no círculo das castas. Muito bem. Ora, isso na questão étnica. Na questão religiosa, os samaritanos
seguiam a lei de Moisés, tão quanto os judeus. Porém, não seguiam os profetas como faziam os judeus. Aí começava a divergência no aspecto religioso. Já tinha divergência no aspecto étnico, que eram considerados impuros em relação aos judeus, pela sua miscigenação com outros povos. E aí vem o aspecto religioso, que eles professavam, praticavam, seguiam as leis de Moisés, mas não seguiam os profetas como faziam os judeus. E, consequentemente, os samaritanos não aceitavam Jerusalém como local sagrado, como assim admitiam os judeus. Mas os samaritanos tinham, em vez de Jerusalém, Gerizim. E tudo isso conflitava totalmente com os judeus. Aí está o impasse entre esses povos. Esse impasse se estabelece a tal ponto, né, que queria ofender um judeu, o xingamento básico, estarrecedor de ofensa, era chamá-lo de samaritano. Como fizeram com Jesus, pensando que ia ofender o mestre. E o que é que então nós vamos ver? Esta é a identidade do povo samaritano. Esta é a razão de ser um povo execrado pelo povo judeu, por essas divergências. Nós vamos observar que a questão de etnia, de religião, de ideologia, persegue a criatura humana desde os primórdios. E que a criatura humana, com tanto avanço, ainda requer muito ajustes. Porque o que nós percebemos é que essas situações se apresentam com roupas novas. Porque falta exatamente o ponto intrínseco da reformulação de consciência. E qual é a razão do diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Jesus estava na Judéia. E lá ele já tinha feito levantar opiniões dos Todo-Poderosos. Os fariseus estavam ali, olha, fervilhando em torno dele. E então Jesus resolve sair da Judéia e ir para a Galiléia. Todavia, lhe era obrigatório passar pela região da Samaria, região ocupada pelo povo samaritano. E Jesus, na sua longa caminhada da Judéia para a Galiléia, ao passar nas cercanias de uma cidade chamada Sicar, isso já era por volta da hora sexta correspondia ao meio-dia. Jesus, cansado, exausto já pela caminhada, pela longa caminhada, ele procurou descansar próximo a uma fonte. E enquanto os seus discípulos iam à cidade comprar alimentos para se alimentarem. E ali ficou Jesus, próximo àquela fonte, né? A fonte de Jacó, a fonte que tinha sido cavada
o poço que tinha sido cavado, exatamente pelo originário do povo samaritano e do povo judeu. E quando ele está aí à beira, próximo, ao lado da fonte, enquanto ele descansava ali junto à fonte, ele vai ter um diálogo com uma mulher que chegou para pegar água na fonte, e quando ela se aproximou para pegar água, o poço era muito profundo, ele não tinha nada que pudesse retirar água. Ele, vendo que ela ia retirar água, então ele se dirige a ela e lhe diz o seguinte: dai-me de beber. E a mulher samaritana, sabendo dos entraves que existia entre judeus e samaritanos, conhecendo ela Jesus, não como Jesus, mas que era um homem samaritano, ou que era um homem judeu, a mulher lhe questiona da seguinte forma: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Isso tudo, pessoal, porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, imaginem vocês. Quanto mais um homem dirigir a palavra, conversação a uma mulher samaritana. E ali ela questiona o mestre dentro deste entendimento. Exatamente por quê? Porque ali estava Jesus contrariando o princípio da tradição judaica no que tangia ao preconceito e discriminação, no que tangia à intolerância e ao ódio que os judeus alimentavam para com aquele povo. E a mulher, surpreendida por essa atitude diferente por parte daquele homem que ela não conhecia, Jesus, conhecedor da complexidade da mente, conhecedor do ambiente da mente humana e as suas múltiplas manifestações, o mestre imprimiu o seu poder de persuasão, de influência, de regeneração e de mudanças psicossociais sobre aquela mulher, encontrando nela a recepção para com a verdade. Isso é muito importante, pessoal, mas muito importante mesmo. Que quando Jesus ouve aquela colocação da mulher, ele penetra no estado da alma dela com a sua capacidade de espírito de escola, com a sua capacidade de filho de Deus, com a sua capacidade de exemplo de pacificação e de modelo e guia da humanidade. E o mestre capta nela uma grande recepção para se encontrar com a verdade. Esse fato vai se destacar, esta condição da mulher vai se destacar quando Jesus inicia
para ela a revelação da sua verdade. Quando ele diz para aquela mulher: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que é que significa isso, minha gente? É Jesus apresentando para aquela mulher, ali representando naquele momento cada um de nós, filhos de Deus na caminhada de humanidade. É Jesus apresentando para ela, apresentando para cada um de nós, apresentando para todos os verdadeiros valores espirituais que se sobrepõem às questões de ordem material. Que ali estava aquela mulher vinculada, né, a um ato que era o ato de ter a água para saciar a sede física. Quando ela ia ao poço colher água e levar o seu cântaro cheio para a sua casa para poder atender às suas necessidades físicas. E ela ali começa a ter a informação que além da água, da necessidade física, nós precisamos da água que vai brotar da grandeza das virtudes pelas bênçãos que caem sobre nós como espíritos. E eis a razão quando Jesus disse em Mateus, né, no capítulo 5, versículo 6, bem-aventurados famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. O que é que Jesus aí estava dizendo? Sequiosos de quê? A sede das necessidades, a sede de conhecer a grandeza e a misericórdia de Deus sobre nossas vidas. A sede de aplacar as nossas dores morais tão fortes e tão contundentes. Ter a água para saciar esta sede não estaria no leito daquele poço, não estaria a brotar da pedra bruta, mas estaria, e como estar, na ascensão de cada um de nós, como espíritos imortais, buscando na reforma íntima das nossas consciências o mecanismo mais adequado para nos saciar da fome e da sede que atinge as nossas almas, provocando um flagelo incontestável. E o Cristo, então, nesse encontro, o encontro da verdade com a verdade, esse encontro da verdade com a verdade é exatamente o Cristo trazendo a verdade para aquela mulher e a mulher conhecendo a verdade verdadeira. E sendo verdadeira. Isso é que chama a atenção do Cristo. Porque quando ele bate em retirada,
da Judéia e ia para a Galiléia, aquele povo que tanto glorificava a Deus, que falavam das coisas de Moisés, que rendiam graças aos profetas, o censurava quando ele sentou à mesa com os seus discípulos e não lavou a mão. E o que ele diz? Exatamente. Ele chama, é óbvio, de lavar as mãos, né? Isso aqui agora é um comentário novo, é uma questão de higiene. Mas ali estava a questão da censura meramente exteriorizante, para censurar, para poder atingir em constrangimento a figura de Jesus. E o que mostra é que eles eram muito preocupados com as questões exteriorizantes e não viviam as coisas intrínsecas. Daí o que Jesus fala nos evangelhos, quando ele os chama de sepulcros caiados, limpos por fora. O que é o limpo por fora? Vivendo exteriorização, vivendo ritos, vivendo dogmas, proferindo nos lábios o nome de Deus somente, e não vive em Deus. Quando através das suas crenças disseminadas prolifera a guerra, a fome, mata em nome desse Deus que eles proferem, dos seus cultos. E não instalam a verdade da reformulação, da grandeza, da solidariedade e da fraternidade para com quem quer que seja. E Jesus vai encontrar, não é? Quando ele diz sepulcros caiados, limpos por fora, podres por dentro. Quer dizer, vivendo só a exteriorização. E quando eles censuraram Jesus, que os discípulos sentavam com Jesus à mesa e não lavavam as mãos, o que é que Jesus disse a eles? E que começa a incomodar, né? Incomodou muito. Diz o quê? Que eles se preocupavam tanto com o copo no exterior, como com o prato no exterior, ao passo que os corações estavam cheios de rapina. Ali está ele dizendo que, falando de Deus, mas não vivendo com Deus. Falando em verdade, mas não praticando a verdade. E é o que nós estamos vendo nos nossos dias. Esta é a razão de tanto sofrimento na face da terra. São esses desencontros marcantes, esses desencontros morais tenebrosos. E Jesus vai encontrar, naquela oportunidade, ao lado da fonte, aquela mulher que não tinha essas oportunidades de práticas tão elaboradas, mas vivia aguardando a oportunidade para poder realmente se integrar à verdade em contexto. E foi o que aconteceu. E a mulher, de modo verdadeiro, suplica ao mestre da seguinte forma: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede.
e não vem aqui tirá-la. Estava ela ali, ouvindo falar de uma água que ela não precisaria mais ir ali àquela fonte. Ela ainda não estava entendendo. E o Rabi confirma a sinceridade daquela mulher através da súplica que ela lhe apresentou, quando lhe disse, vejam vocês, o mestre sentiu nela a disposição para ser receptiva à verdade que ele apresentava, e ele vai e confirma isso da seguinte forma. Diz para ela, tá, você está me suplicando por esta água. Tá, como que ele diz? Tá certo, eu vou lhe dar esta água. Tá bom, agora. Aí o que é que o mestre diz para ela? Vai, chama o teu marido e vem cá. O mestre sabia o que é que ele estava fazendo. É onde ele vai confirmar de que ela estava sendo verdadeira, que ela estava sendo autêntica, que ela estava sendo sincera. Diferente dos fariseus, diferente dos escribas, que viviam em falsidade, como nós encontramos o mundo desenvolvendo esses percalços. E a samaritana, ouvindo aquilo do mestre, vá, chame o teu marido e vem cá. O que é que ela faz? De modo muito sincero, responde, não tenho marido. E o mestre, com muito respeito e como profundo conhecedor dos enigmas que envolvem a alma humana, falou para ela, disseste bem, não tenho marido. E ela ficou ali, olha, em apreensão. E o mestre vai ampliar para ela, né? Quando ele diz, quando ele fala, ele vai ampliar a autoridade, a sua autoridade de filho de Deus diante dela. Ele vai mostrar a ela que ali estava a verdade personificada nas suas atitudes para com ela. E amplia a sua autoridade da seguinte forma, diante da samaritana, ao revelar os conflitos que ela vivia. Quando ele mandou que ela fosse chamar o marido e dissesse bem que ela não tinha marido, ele sabia dos conflitos que ela vivia, dos conflitos que ela enfrentava na sua individualidade, quando fez a seguinte afirmação. Vejam vocês, ela disse que não tinha marido e ele confirma realmente que ela não tinha marido e acrescenta, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Pronto. A mulher se espanta. Como é que aquele homem penetra nas minhas particularidades, em que eu tenho cuidado para não me expor na condição de mulher, numa vulnerabilidade de uma sociedade tão grotesca para com as atitudes em relação à mulher? Como é que este homem tem este domínio sobre a minha situação? E a partir desse momento, a mulher diz, Senhor, olha que grandeza, vejo que és profeta. Percebeu então ela, naquele momento, naquele encontro, que ela estava na presença do Messias, o Cristo, Filho de Deus. E Jesus
realmente diz para ela que ele era o Cristo, que ele era o Filho de Deus. E nisto que estão nesse diálogo, vem chegando os discípulos, não é? Que vê ele conversando com uma mulher samaritana. O que é que está ali ele dizendo para ela? E ninguém ousa a censurá-lo ou a perguntá-lo sobre a conversa. E a mulher sai tão renovada com a confirmação da verdade do Filho de Deus, que ela deixa o seu cântaro, a sua garrafa de colher água, lá ao lado do poço, e vai levar a notícia para os demais participantes da aldeia, que tinha encontrado o Cristo, o Messias, o Cristo, Filho de Deus. E aí é onde nós vamos ver, não é? Jesus saciando a sede das nossas almas com a água verdadeira. Não a água material, mas a água que brota, né? Aquela água que Ele nos oferta através do Evangelho, quando nos trouxe esta água, água das virtudes, do amor, da caridade e da fraternidade, saciando a sede das nossas almas. Aí está a razão da água que sacia a todos nós. Esta água que precisa ser buscada veementemente com as nossas renovações constantes nas atitudes dignas, leais, altaneiras para com o desenrolar magnífico da vida e assim permitir a outros que conheçam esta fonte viva, que são os ensinos moralizadores de Jesus. Ensinos que se renovam quando o Mestre enaltece a virtude da humildade como um fator de aproximação de cada um de nós para Deus. Humildade. O que está faltando do mundo? Nós estamos experimentando muitas dores, muitos distúrbios de ordem psicoemocional, pela falta da humildade. Quando estamos sendo arrebatados pela pecha do egoísmo, que é avassalador para disseminar a destruição. E é o Mestre que nos traz este poço grandioso. Ao nascer em nossos meios, dizia ele que trazia a boa nova do reino de Deus. A boa nova que é esta fonte de água viva para saciar a nossa sede. Chegava o Mestre pela expressão sublime, simples, humilde da manjedoura, nos trazendo exemplos. Marcado pela simbologia do Natal. Natal que em datas estão aí, né? Natal, este ano, de uma procedência nunca vista. E o que ainda nos chama a atenção,
as pessoas estão ainda na vulnerabilidade, na dispersão, no desencontro, com tanta coisa séria que nós poderíamos estar voltados, canalizando as nossas energias e promovendo o refazimento de cada um e dos demais. E simplesmente podendo atenuar certos danos que emanam pelos nossos desequilíbrios mentais, porque ainda não conseguimos saber o verdadeiro significado do Natal. Não esse Natal de um dia só, mas o Natal da renovação, da água que sacia a sede das nossas almas, todos os dias, com a prática de virtudes renovadoras, com a instalação da lei de amor, que consiste em desenvolvermos atitudes que correspondem não ao bem-estar isolado, mas o bem-estar coletivo. E nós assistimos tanta indiferença. Por isso que a sede das nossas almas se acentua cada vez mais. Criaturas cada vez mais ofegantes no cansaço moral, no cansaço de almas comprometidas diante da misericórdia de Deus. Saibamos buscar o caminho do refazimento através desta proposta da água que sacia a nossa sede, a sede de dias melhores, a sede do equilíbrio mental, a sede de uma programação moral para edificar a vida na grandeza. E o espírito Joana de Ângelis, através da mediunidade de Divaldo, ele nos traz uma afirmação interessante. Joana diz que Jesus veio ao homem para humanizá-lo. Sem dúvida. Isso é a afirmação de Joana. E como é que ela não tem essa dúvida que Jesus veio ao homem para humanizá-lo? Este encontro que Jesus promove ao homem é quando ele promoveu o encontro, depois ele promove o reencontro com o Consolador prometido, que é a nossa querida doutrina espírita. E que nos proporciona, conhecer de modo mais alargado a proposta do Mestre. Por isso que agora cabe a cada um, no momento presente, corrigir-se das pequenezas e precisamos receber Jesus, cristificando-se no ganho da realização plena e total. Esta é a recomendação de Joana para cada um de nós. E uma bela recomendação para que nós possamos implantar como o Natal de todos os dias em nossas vidas. Como o Natal que nos traz a água que sacia a nossa sede. Não a sede do físico, mas a sede da alma. E assim, pessoal, eu aproveito aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal, um ano novo bem mais próspero, bem mais promissor, com realizações fundamentadas em virtudes, no crescimento moral que nós precisamos tanto para poder conduzir a vida nos seus grandes objetivos. E que 2021 seja um ano
de profundas reflexões de agradecimento, agradecimentos sinceros daqueles que entenderem a grandeza de Deus em nos propiciar a existência para crescermos para Ele. A todos vocês, este Feliz Natal e este Ano Novo renovado de prosperidade, um 2021 repleto de realizações. Um grande abraço e que as bênçãos de Deus e que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossas consciências e em nossos corações, agora e sempre e por todos os dias do ano novo que vai se iniciar, para que possamos conduzir a nossa trajetória evolutiva dignamente para servirmos a Deus. Muita paz. Um grande abraço, hein? A todos, este abraço imenso que a rede social nos permite realizar. Sintam-se todos abraçados e acolhidos na misericórdia de Deus. Muita paz. Foi um prazer.